fundamentais para a imbricação entre cultura e desenvolvimento. Não podemos mais tratar essas duas dimensões como uma relação dicotômica. Eu gosto sempre de usar a imagem da moeda que tem duas faces. A moeda é a cultura. Numa face está o seu conceito ampliado, na outra, a sua dimensão restrita. E se eu, de fato, quero fazer um projeto de desenvolvimento que tenha como objetivo a equidade social, eu tenho que ter a sabedoria de lidar com essas duas faces dessa moeda que se chama cultura. E isto é, para a compreensão da cultura como dimensão estratégica do desenvolvimento. Então, se a gente está falando em cultura como dimensão estratégica de desenvolvimento, a gente sempre tem que estar trabalhando com essas dimensões, a dimensão ampliada, antropológica, e a dimensão restrita, sociológica, de mercado. Há muitas formas de você abordar e entender esse processo. Por exemplo, o Carnaval de Salvador. Todos vocês conhecem o Carnaval de Salvador. Eu um dia virei conhecer o Carnaval de Recife. Mas o Carnaval de Salvador se resume àqueles 8 dias de trabalho na rua? Não. O Carnaval de Salvador é fruto exatamente da imbricação entre redes formais e informais. Aquilo que se canta no Carnaval é aquilo que é vivido durante 365 dias em determinados bairros da cidade do Salvador. Se vocês vão ao subúrbio ferroviário, lá de Salvador, num bairro chamado Paripe, de onde nasceu o Araqueto, né? Toda a inspiração do Araqueto vem daquela atmosfera cultural que é gestada, que é produzida pelos moradores daquele bairro, né? Então, é isso que eu digo, precisamos entender como é que essas coisas se dão, porque, senão, começa a acontecer o que está acontecendo no Carnaval da Bahia. Embora essa produção simbólica esteja, vamos dizer assim, espraiada pelos bairros de Salvador, a apropriação privada dos ganhos dessa produção simbólico-cultural é muito desbalanceada. E é aí que entra o papel do governo e de suas políticas indutoras. Eu acho que lá na Bahia há muitos exemplos já de políticas inovadoras nessa área. Existe, por exemplo, o Carnaval Ouro Negro. O que é o Carnaval Ouro Negro na Bahia? Muitos afoxés, né, que são, vamos dizer assim, a expressão mais viva da cultura da cidade do Salvador, eles não desfilavam por falta de recurso, porque as grandes empresas se interessam em patrocinar os grandes astros, né? Então, o governo vai e cria uma linha de financiamento para os afoxés. Vamos tratar o diferente de forma diferente. Se as grandes estrelas encontram acolhida no mercado, eu, enquanto governo, vou reservar o pouco recurso que eu tenho para dar suporte àquele que é mais fraco, mas que é importante que esteja na avenida também, né? Então, só exemplos para não ficar no abstrato do que eu estou falando, certo? Então, essa proposição. E o que é desenvolvimento, né? Podemos ir, por favor? Então, mais uma vez ensinando Missa a Vigário, há uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento, né? A importância de políticas públicas discricionárias. Eu acabei de relatar aqui um exemplo de política pública discricionária, que tenha como fundamento tratar o diferente de forma diferente. Eu acho que, ultimamente, temos tido muitos exemplos de políticas desse tipo, embora também tenhamos muitos exemplos de erros, né? Mas é sempre assim, só erra quem faz, né?
não resulta da transposição mimética de experiências alheias. É importante a gente conhecer as experiências que estão no mundo, é importante a gente beber a sabedoria do mundo desenvolvido, mas sempre com essa preocupação de adaptar, de ver como adequar aquilo que a gente viu lá fora à nossa realidade local, né? É um esforço endógeno, baseado na autoconfiança. Isso é importantíssimo, o espírito comunitário, a solidariedade, a confiança, regulado por instituições e regras, e que a ação econômica é uma forma de ação social. Isso nós perdemos da memória, né? Vários, já se falou muito de Celso Furtado, e eu gostaria de lembrar aqui também um pensador chamado Polanyi, que ele diz que Adam Smith, quando ele fez A Riqueza das Nações, em 1776, no século XVIII, certamente ele produziu um grande livro, mas, a partir daí, os economistas só leram o que interessavam, né? Que o mundo... todo mundo era comandado pela economia. E ele aí propõe inverter essa lógica e dizer que o mundo é comandado pela lógica social, inclusive os fenômenos econômicos. E é com base nele que eu estou falando nessa questão que a ação econômica é uma forma de ação social. Já estou terminando, meu tempo já foi embora. Quem está controlando? Podemos rodar? Podemos passar? Então, veja, outra coisa importante que aconteceu é que a economia só se lembrava do espaço para ver o custo de transporte. Produzir a roupa em Campina Grande, transportar para São Paulo não é competitivo, porque os nossos governos passados fizeram a opção pelo modo rodoviário, e aí não dá para concorrer com a China, né? Porque a China produz tudo muito barato. E agora o que interessa também pensar, essa lógica da competitividade é importante, porque não vivemos num mundo isolado. Cada vez mais o mundo está sem fronteiras, né? Mas também a gente tem que olhar o território. E todo o território ele tem uma dimensão física, ele tem uma dimensão socioeconômica, ele tem uma dimensão político-organizativa, mas ele tem uma dimensão simbólico-cultural, né? Certamente, o território aqui de Campina Grande, nesse aspecto simbólico-cultural, ele vai se diferenciar de um território que está, por exemplo, de onde eu cheguei a semana passada, de Joinville, né? São culturas diferentes. Então, a gente tem que levar em consideração essas especificidades. Também temos que desenvolver um esforço para superar a lógica setorial. Somos doutores em fazer políticas de incentivo a setor petroquímico, setor automotivo, setor de calçados, polo de informática de Campina Grande, Porto Digital de Recife, né? Somos doutores nisso. Então, eu acho que essas políticas setoriais são importantes, mas a gente tem que pensar um pouco, né, que o setor ele não existe isolado, ele é importante na medida que ele puxe outros setores. Valorizar o protagonismo da sociedade civil, dos governos locais. Isso é uma coisa muito importante em projeto de desenvolvimento, cujo eixo seja a cultura. Perseguir a necessidade de compatibilização no tempo e no espaço entre crescimento. Não podemos esquecer da importância do crescimento. Estamos sofrendo, né, com nossa economia, que vai e não vai, com a crise lá fora, porque isso significa perda de emprego, embora as políticas ativas de governo no sentido de não vamos demitir, né? Então, não podemos esquecer isso, mas temos que lembrar da questão ambiental, da qualidade de vida e da equidade social. Valorizar o estabelecimento de relações de parceria, é importante. Eu já estou terminando. Agora, eu quero juntar as duas coisas para terminar, certo? Então, veja,
Quando a gente vai pensar nesse projeto de desenvolvimento cujo eixo é a cultura, a gente tem que estar sempre trabalhando com a dimensão ampliada da cultura, com sua dimensão restrita e com o conceito revisado de desenvolvimento. Não estou propondo aqui sairmos todos esquecendo que crescimento, que taxa de PIB é importante. Não estou propondo isso. Eu estou propondo revisitar essas questões e resgatar dimensões importantíssimas que não eram consideradas anteriormente. Então, eu queria terminar, né, fazendo uma afirmação da necessidade de proteção e promoção da diversidade cultural e da criação de mecanismos que possibilitem que as riquezas simbólicas sejam transformadas em riquezas materiais distribuídas com justiça social. E quando eu estou falando de riqueza simbólica, eu não estou falando de arte erudita e arte popular. Eu estou falando de arte, de ofício, que pode ser um meio de vida e de afirmação de identidade para muitos brasileiros. Obrigada. Vou passar a palavra, então, ao Ricardo Ismael. Bom, inicialmente eu queria... Bom dia a todos. Queria agradecer ao Ministério da Cultura pelo convite. Agradecer também à Mércia, em especial por todo o apoio para a gente se deslocar até aqui. Os professores universitários, eu trabalho numa universidade privada, PUC do Rio, a gente vive assoberbado de muitas coisas. E às vezes aparece um convite tão bom como esse, e se a gente não tiver um apoio, às vezes fica difícil de conseguir conciliar com as atividades rotineiras. Então, agradecer a Mércia, né? Agradecer também à Secretaria Estadual de Cultura, que ontem à noite tinha um rapaz lá esperando no aeroporto, cheguei aqui, era 2h da manhã, e certamente também ajudou bastante a gente hoje estar aqui disposto. Meu nome, geralmente, que se terminou dentro do mundo acadêmico, se consolidando como Ricardo Ismael, mas aqui, em particular, na Paraíba, eu tenho que usar o nome completo, né? O Ismael é da minha mãe, que é de Campina Grande. Minha mãe é Maria da Guia Ismael Torres. E o Carvalho é do meu pai, que nasceu em Mamanguape, mas foi criado em João Pessoa, Clodomiro Luna de Carvalho. Portanto, Ricardo Emanuel Ismael de Carvalho é importante para a gente não ter briga aqui entre as famílias. Outra coisa também que eu queria rapidamente dizer é o seguinte: claro que eu fui criado em Recife, cheguei em 4 anos em Recife, e lá a minha trajetória, meu pai trabalhava no Banco do Nordeste, eu cheguei a trabalhar na Chess e depois eu me desloquei para o Rio de Janeiro para lá fazer o mestrado e doutorado de Ciência Política e terminei me filiando à PUC do Rio e lá hoje eu estou num programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Mas claro que a minha exposição aqui, a minha intervenção, está muito pautada na minha condição de cientista político, né? Acho que ao longo da explanação, os meus comentários sobre a obra do Celso Furtado certamente vai ter essa pegada, né? Bom, eu acho que eu queria fazer alguns comentários, imagino que a plateia não gostaria de uma intervenção muito acadêmica, no sentido ficar aqui muito pautado num certo discurso acadêmico, que ele é importante, parece que a gente vai ter a oportunidade depois de sistematizar essas ideias num texto, e certamente elas vão estar mais organizadas, inclusive com referência bibliográfica e tudo mais. Mas eu acho que aqui hoje é importante que a gente procure estabelecer uma conversa com vocês. Eu queria inicialmente destacar realmente essa publicação do Centro Celso Furtado, com a editora Contraponto, que já foi citada aqui pela Rosa, Ensaio sobre a Cultura e o Ministério da Cultura. Nesse caso, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui são 3 passagens do próprio Celso Furtado, onde existe uma certa convergência, e essa convergência eu acho que é importante para a gente começar aqui a nossa discussão sobre as ideias do Celso. Ele vai dizer numa conferência que aconteceu em 84, em Belo Horizonte, o primeiro encontro nacional de política cultural,
ele vai dizer que o objetivo central de uma política cultural no Brasil deveria ser a liberação das forças criativas da sociedade. Em 86, quando ele toma posse no Ministério da Cultura, em fevereiro de 86, ele volta ao mesmo tema e aí já passa a vincular o próprio processo de redemocratização com esse objetivo que já aqui foi citado. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: criar as condições para que a criatividade seja exercida em sua plenitude, eis a essência do que chamamos de democracia. E ainda nesse discurso, em fevereiro de 86, quando toma posse do Ministério, ele vai se dirigir mais uma vez à juventude. O Celso sempre procurava tentar um pouco se dirigir à juventude. Ele vai dizer o seguinte: a capacidade criativa se apresenta na juventude com toda a força, porque nessa fase da vida, com mais frequência, somos capazes de duvidar daquilo que está estabelecido. Bom, eu acho que, de uma certa forma, a plateia aqui, formada por professores, estudiosos, por gestores públicos, sabem perfeitamente desse objetivo, ou seja, de que a gente deve, certamente, principalmente na área de cultura, estimular essa questão das forças criativas da sociedade. Só que isso não é uma questão trivial. Isso não podemos subestimar isso como uma coisa que se possa fazer de forma voluntarista ou se possa fazer de forma improvisada. Vamos colocar aqui apenas algumas questões, né? Eu estava ano passado fazendo lá uma pesquisa perto da PUC, encomendada pela própria PUC do Rio, com a comunidade pequena, 10 mil moradores, mas ela fica praticamente em frente à PUC, uma comunidade popular. E encomendaram a gente uma pesquisa por amostra para tentar entender quais são as demandas dessa comunidade, se de alguma maneira a universidade poderia ajudar essa comunidade. E lá para as tantas, a gente realizou 100 entrevistas. Eu estava entrevistando uma moça que era de Minas Gerais, tinha ido para o Rio, estava morando lá com a tia, num domicílio lá da comunidade, trabalhava como manicure num salão de beleza lá na Gávea. A entrevista transcorria de forma burocrática, ela, claro, com toda educação, respondendo as perguntas, mas os olhinhos dela só começaram a brilhar quando eu perguntei a ela: você pretende fazer alguma coisa, quer dizer, do ponto de vista de objetivo profissional, você quer ir além do que você está hoje trabalhando? Ah, sim, professor. Eu quero ser arquiteto. Nesse momento, a entrevista se transforma, porque ela parece que acendeu a luzinha lá dentro dela, ela ligou na tomada. Porque, do ponto de vista das estatísticas oficiais, o caso dela era um caso resolvido. Ela tinha um emprego formal, ela mora na Gávea, que é um ótimo bairro da Zona Sul, onde tem vários postos de saúde perto, é perto das praias da Zona Sul, tem, normalmente, locais, inclusive, de lazer. Como eu disse, ela tem um emprego formal, mora num domicílio com a tia dela. O caso dela era como se fosse, dentro da perspectiva tradicional de desenvolvimento, era um caso resolvido. Não se precisava pensar mais nela, vamos pensar em outros. Mas não. Porque, para ela, a capacidade dela ainda não estava sendo devidamente, o potencial criativo, a capacidade dela não estava sendo ainda desenvolvido. Ela precisava de uma oportunidade. Aí eu perguntei a ela: se a PUC colocar aqui na sua comunidade um pré-vestibular, vai ajudar você? Ah, vai ajudar muito. E se a PUC também passar a disponibilizar algumas bolsas de estudo integral para quem se classificar no curso de arquitetura e urbanismo que existe na PUC, isso vai ser também bom, porque caso você passe, você possa cursar, vai ser ótimo. Então, veja, esse é um caso individual. Certamente essa pesquisa vai subsidiar a PUC a tentar pensar em que de maneira pode ajudar essa comunidade, né? Teremos que pensar em outras demandas que vão surgir, mas percebam que, muitas vezes, o conceito tradicional de desenvolvimento não dá conta desse caso. No fundo, quando o Celso Furtado chama a atenção que a política cultural deveria ser capaz de liberar as forças criativas da sociedade, ele está colocando um grande desafio que vai levar muitos anos. Porque, de uma certa maneira, ainda estamos, e durante muito tempo vamos ter essa agenda, numa agenda que é de tentar garantir acesso a serviços sociais, de garantir uma maior expansão do bem-estar social, de garantir emprego. Essa ideia que as pessoas possam desenvolver aquilo que elas acreditam que é a sua vocação, seja para ser arquiteto ou para ser um cantor,
como brilhantemente o Chico é, compositor, para ser um ator de teatro. Nós estamos distantes de um paradigma desse ainda. Eu queria só, para fechar um pouco essa questão, lembrar também do Domenico Di Masi, que é um sociólogo italiano, que tem algumas coisas que não são tão importantes, mas outras são muito interessantes trazer aqui. Ele tem um livro que é sobre as escolas criativas na Europa, de 1850 a 1950. Isso é interessante para que a gente também comece a pensar o seguinte: quais são as instituições que atraem as pessoas criativas? As pessoas criativas não querem morar em qualquer lugar, não querem pertencer a qualquer instituição. Portanto, essa questão também é importante. É preciso que existam políticas, é claro, mas é preciso também que os lugares atraiam pessoas criativas, nas artes, na área de tecnologia, na área de ciências sociais. Tem lugares que espantam pessoas criativas, pela forma burocrática, pela forma, muitas vezes, normalmente, que não valoriza o mérito, o talento. Portanto, precisamos entender que essa questão do Celso, quando ela se desdobra para se discutir de maneira concreta como fazer isso, é uma questão difícil. Garantir que o desenvolvimento de um país possa dar às pessoas o desenvolvimento das suas capacidades, que é também um tema muito caro a um grande economista, Amartya Sen, que certamente, de uma certa maneira, o Celso, quando percorreu esse mundo afora, principalmente as Nações Unidas, se deparou com essa perspectiva mais ambiciosa de desenvolvimento. É claro que a gente precisa de um desenvolvimento que gere emprego, bem-estar social, mas a gente precisa também de um desenvolvimento que consiga dar oportunidade às pessoas irem atrás de desenvolver as suas vocações, o seu potencial. Nós não temos isso ainda. Bom, eu queria também fazer aqui o registro que esse livro traz, e isso é importante que seja registrado, como grande economista que o Celso se preocupou em financiar a fundação, em solicitar a Fundação João Pinheiro, lá de Minas Gerais, que fizesse um diagnóstico sobre a questão cultural no Brasil. Ou seja, a partir do momento que ele passou no Ministério da Cultura, começou-se a discutir essa questão da economia da cultura, ou de indústria cultural. Ou, traduzindo mais ainda, cada um dos lugares, Campina Grande, João Pessoa, Rio de Janeiro, Salvador, tem vocações específicas. Em Recife, certamente o frevo, lá em Salvador, o axé, lá no Rio de Janeiro, o samba, o funk. O que eu quero dizer é o seguinte: é preciso que a gente também procure olhar não apenas a perspectiva de termos um setor público que consiga apoiar essas vocações culturais, mas que a gente consiga, aí eu vou usar mesmo, a professora aqui teve até uma certa cautela, nós precisamos criar um mercado, que aquelas bandas de frevo lá de Olinda, de Recife, não toquem apenas no carnaval, porque senão serão apenas durante aquele período que eles vão receber alguma renda, e no resto do ano eles vão ter que fazer outra coisa. Precisamos ser mais ambiciosos. É claro que eu estou dizendo, isso não, às vezes é mais difícil se estender por todos os municípios brasileiros. Mas se a gente tiver a ambição de, pelo menos nas capitais, em municípios que tenham mais de 100 mil habitantes, que desenvolvam as suas vocações culturais, identifiquem as suas vocações culturais, verifiquem de que maneira podem ter um mercado onde os profissionais possam viver das atividades culturais que realizam. Eu acho que o Celso sempre esteve preocupado em tentar fomentar a economia regional e nacional. Eu acho que esse trabalho que foi solicitado para a Fundação João Pinheiro, ele foi um primeiro trabalho para pensar essa questão de economia da cultura. E também, importante, que o Celso fez uma lei de incentivo à cultura, que certamente, ao longo do tempo, foi sendo modificada, mas lá já existia essa preocupação do financiamento da cultura. Eu vou só pedir paciência para desenvolver mais duas coisinhas sobre esse ponto. Alguns anos atrás, eu fui convidado para participar de uma pesquisa com a professora Helena Severo, que foi secretária estadual de Cultura e foi secretária municipal de Cultura
e também tivemos acesso, na época ela era casada com o professor Francis Verfort, que tinha deixado o Ministério da Cultura, então eu tive acesso a vários dados sobre as leis de incentivo. Então, é claro que a conclusão é conhecida também por todos desse auditório. Quem quer ser artista, quem quer conseguir viver da sua arte, Rio e São Paulo são duas potências muito grandes. A gente começava a ver lá a questão do teatro, a questão do cinema, quer dizer, os recursos da Lei Rouanet, os recursos da Lei de Audiovisual, a concentração espacial é muito grande. Né? Então, é claro que esta discussão, ela deve, e tem avançou na gestão do Gil, deve estar avançando agora na gestão da Ana de Holanda, quer dizer, essa é uma questão de fundo. O financiamento da cultura e, certamente, uma maneira de desconcentração, principalmente dos incentivos fiscais, que são muito concentrados espacialmente. Né? Então, eu acho que, de um lado, o Celso tem um olhar também inovador aí. Ele olha para esse lado da economia, que é a economia da cultura, esse PIB cultural. Existem várias pessoas que vivem hoje, e ainda bem que nós estamos pensando nisso. Quer dizer, já existe hoje cursos de mestrado, lato sensu, de gestor cultural, de produtor cultural, do sujeito que se especializa em tentar a lei de incentivo, das escolas de teatro, cinema. Isso é bom, vamos ocupar esse espaço. Agora, há uma questão ainda que é uma concentração espacial muito grande no financiamento e na criação desses polos. Na época desse trabalho, esse trabalho faz mais ou menos uns 10 anos que eu fiz, a cidade do Rio de Janeiro é muito beneficiada, seja pela lei de incentivo, seja pelo fato do próprio Ministério da Cultura, boa parte dele, não se transferiu para Brasília. As suas instalações estão lá no Rio de Janeiro, Funarte e outras coisas mais. Mas isso é uma vantagem em decorrência das próprias instalações estarem lá, Museu de Belas Artes, etc. Mas eu acho que o ponto fundamental é esse. Isso também não é trivial. Estabelecer uma forma de financiamento da cultura nesse país, já que o orçamento continua baixo. Dentro da competição que existe no orçamento público, a cultura sempre é o primo pobre. Então, a questão das leis de incentivo, como o Celso já percebeu na época da sua gestão, é fundamental. Agora, é preciso abrir espaço, inclusive do ponto de vista de audiências públicas, para discutir as formas de aperfeiçoamento das leis de incentivos fiscais, seja na área de teatro, artes cênicas, música, seja na área de cinema. Bom, eu procurei destacar esses pontos que estão nesse livro que muito bem editado e com muito carinho pela Rosa Furtado. Mas eu gostaria de tentar me concentrar agora, no tempo que me resta, naquilo que talvez seja o que eu tenho estudado mais da obra do Celso Furtado, que é a tentativa, vamos dizer assim, de discutir aqui agora essa relação da perspectiva institucional e culturalista na obra do Celso Furtado. Geralmente, na ciência política, às vezes por razões metodológicas, muito esquemáticas, a gente separa o estudo das instituições com o estudo da cultura política, entendendo aí a cultura política como atitudes, crenças, sentimentos que orientam o comportamento dos atores sociais. É claro que se você disser assim, há uma relação entre essas coisas. Quando é que a democracia se consolida no Brasil? É porque existem partidos? É porque existe um congresso? É porque existem eleições? Não, essa é a parte institucional. Isso é importante. Mas ela também se consolida se você tem participação social, se você tem autonomia em relação ao governo, ou seja, a sociedade se pronuncia, critica, fiscaliza. A sociedade procura participar de maneira qualificada, influenciando o processo decisório. Isso é cultura política. Porque pode ter uma sociedade mais passiva, outra mais ativa. Então, na verdade, essas duas perspectivas não estão tão separadas. Elas não podem ser separadas. E, nesse caso, eu queria aqui fazer alguns comentários sobre a obra do Celso. Em primeiro lugar, um ponto que eu já, inclusive, trabalhei no doutorado, é que o Celso Furtado, diferente da maioria dos economistas, procurou sempre refletir um pouco os caminhos, a evolução do federalismo brasileiro. Aliás, só para fazer um ponto aqui, que eu não vou tentar explorar aqui, é uma outra questão de fundo.
Quando a gente fala de... a Constituição brasileira, artigo 23, estabeleceu que União, Estados e municípios têm competências comuns na área de saúde, educação, na área de cultura. Então, para que a cultura funcione, tem que haver uma articulação entre a União, Estado e município. Tem que haver uma divisão do trabalho, tem que haver uma coordenação. Então, a questão federativa, não vou aprofundar, mas ela é importante. Qual é a contribuição do Celso? A contribuição do Celso é de perceber que, embora a nossa matriz, a nossa referência principal foi o federalismo norte-americano, nós não poderíamos implantar o modelo federalista norte-americano aqui, porque a nossa cultura política é diferente. O processo histórico nos Estados Unidos foi um processo que primeiro surgiram os estados, depois surgiu a União. Aqui foi o contrário. Quer dizer, depois da independência dos Estados Unidos, veio um processo que era uma confederação. Estados existiam. Depois eles criaram a União. Aqui é o contrário. Depois da independência, através da criação do Estado unitário, que lá no final do século XIX resolve criar os estados, transformar as províncias em estados. Então, o processo histórico e também as diferenças da sociedade, da maneira como a sociedade participa do processo político, faz com que o nosso federalismo tenha que ser mais centralizado do que o norte-americano. Mas o Celso foi além dessa interpretação tradicional da ciência política, porque isso que eu acabei de falar, que é difícil imaginar um federalismo tão descentralizado como o norte-americano, isso vem do Visconde de Uruguai, no século XIX, isso vem de Oliveira Viana, agora no século XX. E de Alberto Torres. Muito obrigado, Otávio. Mas o importante ponto é que o Celso percebe que, no Brasil, o nosso processo econômico de concentração espacial da economia inviabiliza o federalismo, nos moldes norte-americanos. Por quê? Porque a grande maioria, esmagadora maioria dos municípios e até de estados são dependentes das transferências constitucionais e voluntárias da União. Então, no fundo, o Celso percebe que o processo econômico vai numa direção de concentração espacial. Só para dar um dado atual, todo ano, final do ano, ali por volta de novembro, o IBGE solta o registro da participação na economia das regiões, dos estados e também o PIB municipal. Essa conta não muda muito. Já há muitos anos, em torno de 300 municípios no Brasil geram 75% do PIB nacional. Às vezes é 296, às vezes é 310, mas é em torno de 300. 300 municípios geram 75% do PIB nacional. Nós temos 5.565 municípios. É aí onde estão os melhores empregos. É aí onde estão os melhores cursos de mestrado e doutorado. É aí onde existe a concentração industrial brasileira. É aí onde existe, novamente, as melhores oportunidades para você se tornar um artista no Brasil. Essa, portanto, é uma questão que, como eu disse, é transversal. Você tem que tentar, num país que é uma federação, portanto tem União, Estado e município, você tem que tentar, a União, apoiar estados e principalmente municípios para você ter Bolsa Família, para ter uma educação pública que preste, para ter a tal do estímulo às atividades culturais. Necessariamente, o nosso federalismo exige que a União tenha um papel de maior protagonismo do que em outras federações. Agora, atenção, que isso é importante. O fato da União estar tendo um papel no sentido de apoiar estados e municípios para fazer política cultural, isso não quer dizer que ela vai assumir no lugar dos municípios e do governo estadual essas tarefas. Ou seja, o papel, aí é mais a minha opinião, o papel do governo federal é sobretudo no financiamento, mas os estados e os municípios têm que se capacitar para ter gestores públicos, para fomentar suas atividades culturais. E não um cara de Brasília, um burocrata de Brasília, vir para cada município ensinar o que tem que fazer. Isso não é possível. Então, na verdade, eu estou dizendo, é preciso discutir muito bem qual é o papel da União, ou seja, como é que a União ajuda a estimular essa liberação das forças criativas. Mas os estados e municípios têm que se preparar, principalmente as capitais e os governos estaduais. Tem que se preparar
concurso de gestores públicos na área de cultura, estimular as atividades culturais, o empreendedorismo cultural, dialogar com o mercado, claro. Não pode ficar esperando o Brasília vir aqui ensinar. Então, nesse sentido, é muito importante que o governo federal tenha um papel importante e as leis de incentivos fiscais federais e o orçamento público do governo federal tem um papel importante, do Ministério da Cultura tem um papel importante. Agora, o financiamento, durante muitos anos, ainda dependerá muito das transferências da União. Agora, essa capacidade de pensar o diagnóstico da cultura, as vocações, estimular o empreendedorismo, estimular a formação de gestores, isso é tarefa das unidades subnacionais. Mas é isso que acho que é importante localizar na obra do Celso. O Celso vai dizer, o nosso federalismo não poderá ser como é o norte-americano, porque o nosso processo histórico, social e econômico é diferente do deles. Então, a gente vai ter sempre aqui que conviver com um federalismo mais centralizado. Outro ponto que eu acho que é muito importante, e aí talvez era um ponto que tivesse que ter mais tempo, mas eu acho que a gente vai se prender aqui à ideia, vocês vão me desculpar, é chamar a atenção da questão da Sudene. A Sudene, na verdade, o que eu poderia dizer? Há uma certa incongruência entre a estrutura institucional que o Celso está querendo criar e a cultura política. Porque o que é a Sudene? A Sudene é a tentativa de alocar recursos públicos de forma republicana, dentro de uma racionalidade baseada numa equipe técnica, ou seja, ela, de uma certa maneira, surge no lugar onde a cultura política, principalmente das suas elites políticas, rejeitam esse tipo de instituição. Não aceitam esse tipo de instituição. Não querem ficar dependentes de uma reunião do Conselho Deliberativo para saber se vai receber ou não dinheiro. Quer dizer, a Sudene é uma instituição que, de uma certa forma, confronta com a cultura política oligárquica e, de uma certa maneira, tenta criar uma equipe, uma cultura organizacional que tenta se pautar por aqueles procedimentos, claro, que são definidos pela CEPAL, pelas as instituições ligadas à área da administração pública. Mas isso, lá nos anos 50, lá nos anos 60, é difícil. É uma tarefa difícil. Tanto é que o Celso só consegue dar algum tipo de andamento a isso porque tem um canal direto com o governo Kubitschek, com o presidente da República. Porque essa instituição, ela está entre a União e os Estados. Quer dizer, ela precisa ser apoiada pelos Estados, governadores estaduais, e pela União. Esse equilíbrio é um equilíbrio difícil. Tanto é que, na redemocratização, os governadores disseram, a gente não quer mais saber de Sudene, não, a gente quer saber de receber o dinheiro direto. E a Sudene foi descartada. Eu até escrevi sobre isso, no dia que a Sudene morreu, nenhum governador foi para o enterro da Sudene. Porque ela não interessava mais. Aliás, não interessa mais. Então, há uma questão que na obra do Celso, e certamente vocês também já conhecem, é a tentativa de criar instituições que, de uma certa maneira, tentam reinventar a cultura política. A cultura política estadual, a cultura política nacional. E não é fácil. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis. O mais fácil é você se deixar cooptar, o mais fácil é você ter, de uma certa maneira, se acomodar à cultura política dominante. Que, resumidamente, o Celso tem uma visão claramente republicana com relação aos recursos públicos. Tem uma visão da questão do planejamento, ou seja, de atuar de maneira racional na alocação desse recurso. Tem uma visão democrática de se submeter ao Congresso, às instituições que devem fiscalizar a alocação desse recurso. Então, este tipo de papel, ou esse tipo de atuação do próprio Celso, ainda hoje, é uma atuação arriscada, né? É uma atuação que a gente tem que parabenizar os gestores públicos nesse país, que conseguem, de forma árdua, trabalhando para que consigam manter as suas instituições nesse caminho de tentar agir de acordo com o interesse público, agir de acordo com as necessidades que a sociedade demanda, e não tentar fazer certos
acordos que, na verdade, apenas perpetuam os vícios da cultura política. Eu aqui vou terminar, já dentro de uma certa tolerância aí da mesa, para dizer o seguinte: o Celso Furtado, de uma certa maneira, o que eu procurei mostrar aqui, seja na ideia de que o nosso federalismo é diferente do norte-americano, e isso não nos deve envergonhar, mas é porque o modelo federalista, ele certamente deve responder ao processo histórico, processo social, ao processo econômico que é específico de cada país. Então, a gente precisa saber criar instituições que respondam a aquelas características da cultura política dominante num certo país. Isso o Celso, de forma brilhante, compreendeu no nosso federalismo. Inclusive, como eu já falei aqui, olhando para que o federalismo nosso só é possível. Quer dizer, o nosso federalismo não é... Nós não enfrentamos problemas como a Iugoslávia enfrentou, que são de disputas étnicas. Nós não enfrentamos problemas de diferenças do ponto de vista culturais muito grandes. Mas nós temos desigualdades sociais no Brasil, desigualdades econômicas. E isso é uma das questões que estimulam a migração. O sujeito migra porque vai ao encontro de um emprego melhor, vai ao encontro de serviços sociais melhores, vai ao encontro de melhores oportunidades para estudar, para desenvolver o seu talento, sua vocação. Isso o Celso percebe, e, portanto, o federalismo terá que ter sempre essa forma mais centralizada, com a União apoiando estados e municípios, para que a gente não tenha, novamente, essa perpetuação de só 3 municípios gerando tanta riqueza no país. E o outro aspecto, que eu acho que é um aspecto fundamental, é essa ideia de construtor de instituições públicas. É difícil, gente, construir instituições públicas. Não é fácil, não. Porque, de uma certa maneira, a construção da instituição não é um objetivo de curto prazo. Ninguém vai construir ou estabelecer uma instituição para que ela dure somente um mandato de 4 anos ou até 2 mandatos. Não, a gente cria instituições para que, a partir dali, sim, você possa ter essa perspectiva presente dentro da sociedade, essas discussões presentes. Eu me beneficiei muito disso. Porque, de uma certa maneira, como o meu pai era do Banco do Nordeste, eu fui apresentado ao Celso Furtado pelo meu pai, que era do Banco do Nordeste. Aí, mais na frente, eu até comecei eu próprio adquirir os livros do Celso, aqueles que mais me davam gosto. Comecei pelos livros autobiográficos. Depois fui para os textos mais teóricos. Então, veja, há, de uma certa forma, o Nordeste não seria o mesmo se não fosse a Sudene, o Banco do Nordeste. As instituições têm um peso importante no Nordeste. No processo de formação dos gestores, no processo de formação de valores. Então, isso é importante. O Celso trabalhava arduamente nesse processo de formação, de construção de instituições públicas. É fácil destruir instituições. É fácil desmoralizar instituições. Tentar manter uma instituição sólida, forte, e que passe além de você, esse eu acho que é o grande desafio, seja na área de cultura, seja nas outras áreas aqui no Brasil. Obrigado, e mais uma vez agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui. Muito obrigado. Passar a palavra à professora para uma observação. Não, é porque eu cometi deixei de agradecer também a Messia, né? E queria dizer que Messia, meu encontro com Messia é muito anterior a essa data. Eu fui da banca de mestrado de Messia, que fez uma bela dissertação sobre turismo étnico. Eu sugiro a todos ler, e tem um texto maravilhoso, certo? Então, eu queria agradecer a Messia e a todo o suporte do pessoal do Ministério da Cultura e a minha nova amiga do Itaú Cultural. Eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento. Obrigada.
Agradecemos a presença de todos e a participação especial do professor doutor Ricardo Emanuel Ismael de Carvalho e da professora doutora Elizabeth Regina Loyola da Cruz Souza e o professor doutor César Bolanho. Lembrando que o colóquio Celso Furtado sobre cultura e desenvolvimento está sendo transmitido ao vivo pelo endereço www.paraíba.br.gov.br, www.paraíba.pb.gov.br/ao vivo, e que daremos agora uma pausa para o almoço e retornaremos às atividades a partir das 14 horas com a oficina Diálogos Criativos, que será um momento de interação e sugestões que irão subsidiar na formulação de políticas e implementação de ações estratégicas da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Então, esperamos todos, a partir das 14 horas, aqui no Cine Teatro, que a partir de então serão encaminhados para as oficinas. Obrigada a todos e bom almoço. Lembrando que a gente, como sabe que o horário se estende um pouco mais, a gente provavelmente 14, 14h30, a gente só espera que todo mundo venha para cá, quando chegar, a gente encaminha para as oficinas. Obrigada a todos e um bom almoço.